boa noite, Eduque Mais Ação no ar com vocês. Quero dar as boas-vindas a todos. Meu nome é Ana Regina Caminha Braga, sou mestre em educação, psicopedagoga e hoje vou fazer minha autodescrição. Então, eu estou com uma calça preta, uma blusa preta por dentro, eu estou com uma blusa de mangas compridas, rosa choque. Não sei bem se é rosa choque, eu acho que é um rosa choque. Estou com 2 colares dourados, com detalhes em verde água. Estou com um relógio no pulso direito e com 2 anéis, um deles é uma aliança. Muito boa noite, vou passar a palavra para a Linda agora no momento, para ela fazer o sinal do nosso podcast. Obrigada, Linda. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no nosso podcast o João Vitor Mancini. O João Vitor, ele é professor de educação física, trabalha na rede regular particular de ensino e agora eu vou passar a palavra para ele. Boa noite, João Vitor, tudo bem? Tudo, e você? Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem claro, de cabelos e barba grisalhos, olhos castanhos escuros. Estou vestindo uma camiseta cinza, uma calça também cinza. E tenho síndrome de Down. E sou João Vitor Mancini Silvério, fui gerado em Recife, nasci em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, e cresci e moro em Curitiba. Muito bem, João. Com quantos anos que você tá, João? 35 anos hoje. Hoje? Ah, então tá bom. Mas o seu aniversário não é hoje. Não. Ah, tá. Hoje eu falei, será que completou aniversário e eu perdi? Então, tá bom. João, vamos conversar um pouco, então, sobre o nosso processo de inclusão, né? Como é que ele ocorreu, como é que foi. E vou deixar a palavra com você, para você falar um pouco como é que foi a tua ida para a escola, como é que funcionou com os professores, com os colegas, para você falar um pouquinho para a gente. Sim, foi bom se perguntar sobre isso, por quê? Porque, primeiramente, com 5 dias de vida, eu fui estimulado pelos meus pais, até onde eles tinham conhecimento sobre a síndrome de Down. Depois, com 6 meses, fui para a APAE, para minha estimulação precoce. Aí depois, com 2 anos e meio, saí da APAE justamente porque os meus pais perceberam o meu potencial e começaram a perceber que eu não me desenvolveria apenas só estando em uma escola especial. A partir desse momento, os meus pais tomaram a decisão juntos de me tirar da APAE e me inserir de fato em escola de ensino regular. E a pré-escola, que me acolheu super bem, foi o Gente Alegre, daqui de Curitiba, aonde eu saí da pré-escola alfabetizado no tempo normal de ensino. Ótimo. João, só vou pedir para você chegar um pouquinho perto do microfone, isso para a gente auxiliar a Linda ali na interpretação de Libras. E daí, voltando ao assunto, João, eu sei que na pré-escola você não vai lembrar muito do processo, né? Mas lá na educação infantil, como é que foi para você essa interação com os colegas, com os amigos, com os professores? Como é que foi para você? Não só a educação infantil, né? Mas quando você já entendeu. Sim. Na verdade, eu lembro pouco da pré-escola, mas do pouco que eu lembro, o colégio me acolheu super bem, em primeiro lugar. Depois os professores e os colegas da época da pré-escola.
É, eu me divertia, eu aprendia e me desenvolvia ao máximo. Esse foi o período da pré-escola, que eu me lembre. Uhum. Agora falando um pouquinho de uma outra escola também de ensino regular, que os meus pais depois viram que era mais perto de onde a gente mora, assim, era o colégio integral daqui de Curitiba também. Uhum. É um colégio particular, inclusivo, que tem que ressaltar que é importante para as pessoas com deficiência, não só a síndrome de Down, como outras deficiências. E por que eu falo isso? Porque a escola regular é um papel fundamental para a vida mesmo das pessoas com deficiência. Para o seu desenvolvimento, até psicológico, o corporal, a saúde, o bem-estar, através das aulas de educação física e tudo mais. E foi assim comigo. Uhum. Aí eu tive os colegas que eu me interagia, com os professores também me tratavam bem. E isso tudo foi, digamos assim, a escolarização que eu passei lá atrás, quando eu era aluno. Ótimo. E, João, como é que era a postura dos professores com você? Então, a partir, por exemplo, da quinta série, que começa um pouquinho mais difícil, Uhum. justamente porque os professores, às vezes, eu falo assim, o não preparo faz com que eles não sabem como lidar com mais carinho, mais dedicação, mais amor Uhum. com as pessoas com deficiência. Então isso peca um pouquinho. E às vezes, no meu ponto de vista, os professores eles têm que se sentir preparados para acolher de fato. Uhum. Porque o acolhimento é tudo para a criança com deficiência. Então eu posso afirmar de que se foi assim comigo, vai ser com as outras pessoas. Às vezes, pode sofrer um pouquinho como eu sofri do preconceito, mas é a vida. Uhum. Tem que saber lidar com isso. Uhum. E como que você lidou com essas questões, João Vitor? A questão do preconceito. Confesso que fiquei, na época, um pouquinho decepcionado, Uhum. mas, ao mesmo tempo, com a minha família do meu lado, me incentivando, apoiando e acreditando que eu podia vencer, batalhar e mostrar mesmo de que eu poderia ser normal perante todas as outras pessoas que eram os meus colegas. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim. E quando eu sofria o preconceito, eu nunca lidei com os colegas da mesma forma. Não. Eu levava o caso para a direção do colégio para Uhum. tomarem as providências necessárias. Isso é que é ser superior, não revidar. Então, eu ficava triste, mas nunca abalado. Porque o amparo da família foi fundamental para minha vida nesse processo da não inclusão.
Uhum. Então, sempre que você tinha alguma questão com os colegas ou com quem estivesse na escola que te causava o mal-estar, o preconceito, você levava lá para a direção, para a coordenação, e eles tomavam a melhor decisão. Isso mesmo. Isso? Sim. Ótimo. E quando você estava na situação fora, por exemplo, né, da escola, como que você conduzia isso? Como que você fazia? Praticamente fora da escola, eu era normal. A deficiência que eu tenho é apenas a deficiência. É uma alteração genética. Mas isso não impedia de eu interagir com as pessoas fora do colégio, a sociedade, e tudo por quê? Porque a minha família, volto a frisar, para mim tem um papel fundamental nessa aceitação da sociedade. Embora a sociedade nos discrimine, às vezes até por falta de informação sobre a deficiência em si. E assim com as outras deficiências também. Mas eu lidava normal, eu me interagia, eu me comunicava, eu fui aceito mesmo, de verdade. Ótimo, João. Maravilhoso. E daí, claro, né, que todo o teu desenvolvimento, ele parte da presença dos seus pais, né? De como eles te ensinaram a conduzir essas situações, como que tudo isso foi explicado para você. A questão também do diálogo com a escola, né? A questão de você sempre conversar com os colegas, levar isso para a coordenação, né? Quando necessário. Então, quando a família ela está presente, né? Nós temos certeza de que o processo ele pode ser positivo, né? A inclusão pode ser positiva. Com certeza. Pensar positivamente sempre é fundamental, sempre. Se você, às vezes, quando você pensa no negativo, você vai atrair coisas negativas. Então, tem que estar sempre para cima, com a autoestima elevada, para você ser aceito mesmo. Sim, com certeza. Mas trabalhar a autoestima nem sempre é tranquilo, né, João? Às vezes, acontece, mas tem que lidar, né? Com as circunstâncias, com as atitudes, sempre lidando com isso, por mais que a gente sofra um pouquinho, mas esse sofrer, você tem que pensar no lado positivo da vida, que é o amor. Muito bem. Então, vocês estão vendo, né, que o João ele está deixando várias dicas aqui para que, de fato, essa inclusão aconteça dentro de casa, na escola, fora da escola, né, João? Para que nós tenhamos aí também a autoestima trabalhada, para que essa pessoa que nós estamos falando aqui nesse momento de inclusão tenha também o poder, mas assim, o aceite, né, de dar a sua palavra, de dizer a sua vontade, não é isso, João? Isso mesmo. Num mundo preconceituoso, uma sociedade que discrimina, mas ao mesmo tempo não podemos cruzar os braços e aceitar. Não. Nós temos que batalhar e acreditar que esse mundo e a sociedade possam nos olhar como nós somos. Nós somos o quê? Nós somos um negócio? Não. Quem lacra não lucra.
Uhum. Então, para dizer, através dessa frase, de que a sociedade está nos lacrando. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, nós, quanto cidadãos, está na Lei Brasileira de Inclusão, está no Estatuto, na Convenção, está nos documentos de que nós temos o direito de ser aceito na sociedade. Isso é fundamental. Exatamente, não só está, né, em todos esses documentos que você falou, como também neles consta que nós podemos estar aonde nós quisermos, né? Isso mesmo. Exercendo a autonomia, sermos independentes. Isso, às vezes até a família breca os seus filhos nessa vontade de preservá-los por um mundo tão preconceituoso. Uhum. Mas não tem que brecar, tem que deixar o seu filho ser aceito na sociedade, fazendo com que o seu filho faça tudo o que tem que fazer para o seu filho usufruir disso tudo. Vou dar exemplos aqui. Eu tenho conta no banco, eu ministro minha conta. Eu faço comum de matemática sozinho. Eu vou trabalhar sozinho. Eu tenho a chave de casa para eu entrar e sair sozinho. Isso tudo são exemplos de que a gente pode exercer isso. Sim, e é bem importante você falar isso, né, João? Porque daí é você falando, né? Você falando para os seus pares, você também orientando pais que estão, né, na formação dos seus filhos e o quanto é relevante essa independência, né? Mas muitas vezes os pais fazem isso, João, por receio dos filhos se machucarem, né? Porque como você falou, realmente a sociedade ela ainda é muito preconceituosa, né? Então quando a gente ama uma pessoa, principalmente filho, eu ainda não sou mãe, eu só sou tia, mas os meus sobrinhos são como se fossem meus filhos, né? Então a gente quer proteger de todo jeito, nós não queremos que eles sofram, né? E quando tem uma pessoa com deficiência em casa, isso se torna ainda, né, maior, porque a gente sabe que o preconceito acontece, que os olhares acontecem. Então, por essa razão que muitas vezes os pais das pessoas com síndrome de Down ou das pessoas com deficiência física, por exemplo, eles têm essa super proteção, né? O que acaba que muitas vezes atrapalha, né, João? Exatamente. A superproteção, confesso aqui que eu tenho até hoje e eu não preciso ter, justamente porque eu tenho 35 anos. João! Cabe ressaltar isso. Ainda bem que seus pais estão aqui no estúdio, né, João? Independente disso. Certo, mas você tá certíssimo. Eu também falo para os meus que não precisa de superproteção, né? Que a gente consegue lidar, como você falou e bem falou, lidar com as situações, né? E em casos a gente conversa, dialoga, para ver como é que as coisas podem ser resolvidas, né? Mas é muito legal quando você fala a questão da autonomia, da independência, porque essa rotina você constrói desde a infância, né? Desde bebê. Para você chegar aonde você chegou hoje, de ter a sua conta, de gerir a sua conta, de ter a chave de casa, você passou por alguns processos, né? Sim. Seus pais tiveram que, né, te explicar, tiveram que te orientar. E isso é o papel do responsável, né? Seja a pessoa com deficiência ou não, né? E de fato, ainda complementando tudo isso, de que a família por si só não pode mimar os seus filhos. Eu falo que mimar é estragar
o seu filho passando a mão pela cabeça, fazendo com que o seu filho faça o que ele quer. Não. Você tem que investir, você tem que abraçar a causa, fazendo com que o seu filho, ao mesmo tempo que você quer soltá-lo pro mundo e se mimar, como que ele vai se deparar com a sociedade? Não vai ter como. Ele vai achar que ele pode tudo. E de fato pode, mas não é tudo que vai acontecer. Então, essa é a dica também para os pais. Uhum. Não estraguem os seus filhos, mas sejam firmes, rigorosos, para de fato fazer com que o seu filho entenda a importância da inclusão de fato, para que a inclusão aconteça. Quando eu falo em inclusão, é uma inclusão verdadeira, não essa inclusão que se fala hoje, que fala que tem, mas não tem. Uhum. Você falou algumas palavras que de vez em quando eu vou anotando, porque senão a gente flui na conversa e eu esqueço, João. Uhum. Mas você falou algumas palavras aqui que a gente precisa voltar, né? No caso de mimar, estragar os seus filhos. E o fato é que todos nós precisamos de uma rotina, né? Todos nós precisamos seguir alguns valores, nós precisamos seguir o valor do respeito, né? O valor de que o outro primeiro fala, depois a gente fala. Isso é primordial, né? Que você não vai conseguir ter tudo, como você muito bem falou. Que horas você pode até querer, mas conseguir, né? Existem alguns estágios aí para você conseguir algumas coisas, né? E é certíssimo, né? Você não deve dar tudo, né, para os seus filhos, mas existe também o processo de conquista, né? Você precisa conquistar aquilo. E como que você conquista? Estudando, né? Você conquista seguindo a tua rotina, cumprindo com os seus papéis, né? Seja dentro de casa, na escola, né? De acordo com a função que você tem. Se é aluno, é com a escola, né? Se é profissional, é com o trabalho. Então, isso nós precisamos ter muita cautela, né? Que os pais devem ficar bem atentos em relação a isso. Exatamente. Isso que é o essencial para uma vida comum, para uma vida igualitária, para uma vida para ser igual a todos. Isso. Existe a palavra agora que você já conhece, com certeza, é equidade, né? Mas o que nós podemos falar sobre a equidade, né? Não é você ter todo mundo... por exemplo, se você tem um jogo de futebol e você precisa assistir esse jogo de futebol de fora da quadra e eu sou mais alta que você, talvez o apoio que vai ficar no meu pé seja menor que o seu, né? Talvez você precise de um apoio maior para chegar lá na altura. Então, nós vamos te dar esse apoio para que você consiga enxergar o jogo de futebol tranquilamente, assim como todas as outras pessoas, né? Exatamente. Então, isso é você levar as pessoas para um movimento igualitário, como você falou, né? João, deixa eu te perguntar uma coisa. E na vida, quando que você escolheu ser professor ou fazer o curso que você fez? Como é que foi essa sua escolha, né? Sim, primeiramente, por praticar esportes desde pequeno, como natação, hipismo, equitação, entre muitos esportes, alguns desses esportes coletivos, como futebol, basquete. Através disso tudo, eu comecei a tomar gosto pela área da educação física. Então, foi um incentivo a querer estar e
de fato, prestei o vestibular para educação física. Uhum. Aí, a partir do vestibular, confesso aqui que a prova do vestibular não foi adaptada, foi igual a todos os outros que estavam fazendo também. A redação da prova do vestibular foi células tronco e a minha redação foi considerada depois uma das melhores redações. E, com base de tudo isso na prova do vestibular, o resultado não podia ser outro. Eu, de fato, passei no vestibular. Na primeira tentativa. Eu nunca tinha feito a prova de vestibular. Era só para sentir como era fazer, de fato, o vestibular. Por quê? Porque o ensino fundamental e o médio que eu fiz me preparou para esse momento. Aí eu fiz, passei, eu entrei para a faculdade e eu fui considerado também o primeiro paranaense, terceiro no Brasil a ter conseguido entrar no curso superior. Isso foi quando, João, que você fez o vestibular? Foi em 2006. 2006, um ano depois que eu cheguei em Curitiba. 2006. Que bom. E daí a gente pode falar também dessa questão que você trouxe, né? Do preparo, do apoio que a escola te deu, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, para você ter esse resultado positivo no vestibular, né? No teu ensino médio, você participou de simulados, João? Não. Não? Não precisei. Ah, tá. Que geralmente a gente faz aquelas provas, né? Como se fosse realmente o vestibular e tal. Mas... E como que foi para você a prova do vestibular, João? Foi tranquilo? Foi tranquilo, foi calmo, foi difícil ao mesmo tempo, mas passei. Mas o vestibular é difícil para todo mundo, João, eu quero te dizer. Não só para você, como para todos o vestibular. Mas uma pessoa, digamos assim, com síndrome de Down, ter conseguido essa proeza, não é para muitos, né? Não é ter conseguido essa proeza, né? Você teve potencial para isso, você estudou para isso, então é um mérito, né, totalmente seu, porque você se esforçou para aquilo. Sim. Né? Mérito meu, mas também da família. Sim, seu, da família, da escola, mas eu digo seu no sentido de que você estudou, né? Você esteve naqueles momentos lá de estudar as disciplinas, né? Com apoio da família e da escola. Mas é um momento difícil, né? Tenso ao mesmo tempo. Sim, é tenso. Eu imagino. Eu imagino que seja um pouco mais tenso, né, João? E vamos falar aqui, a gente tem que fazer aquela chamada, sabe, João? Aquela chamada assim de que curta, compartilha, comenta, vai lá no canal, vai no @ da Ana Regina Caminha Braga, vai no @ do João Vitor também, curtam o João Vitor. Tenho certeza que vocês também podem comentar lá na página dele. O João Vitor não é muito de estar muito nas redes, né, João? Ao mesmo tempo não, mas ao mesmo tempo sim. Ah, entendi. Ao mesmo tempo não, ao mesmo tempo sim. Ótimo. Às vezes você some, às vezes você tá lá, né, João? Exatamente. Entendi. E, João, fala um pouquinho pra gente como é que foi a questão da tua não escolha profissional do vestibular, mas o momento que você começou a trabalhar, né? Como é que foi isso pra você? Então, na verdade, foi assim.
Na época da faculdade, eu fiz o estágio, de fato, era uma das matérias. E o estágio foi também no colégio que eu trabalho hoje. Ah, legal. Na Então época hoje. também. Aham. Aí eu aprendi de fato como dar aula. Através da faculdade, através dessa matéria. Aí depois, esse mesmo colégio me convida para estar no corpo docente, Uhum. ser professor de fato. E hoje eu trabalho na quadra, como na piscina, para diversas faixas etárias com as crianças. E eu posso afirmar aqui de coração que eu exerço a minha profissão hoje com amor, com a entrega, porque vejo na criança a pureza da criança, o amor que elas têm. Isso para mim é gratificante. É gratificante por quê? Porque você ensina a criança e ao mesmo tempo você ensina coisas básicas fora da aula. Uhum. Então, essa interação a professor, a aluno, que às vezes falta em algumas escolas essa entrega de fato. Uhum. E eu faço isso Uhum. com muito amor. E o que você faz, João? Tanto na piscina quanto na quadra? Assim, agora é uma curiosidade minha, tá? Quais são as atividades que você desenvolve? Tanto na piscina? É natação? Isso. É natação? Na verdade, atividades aquáticas, Ah. que são requisitos para a criança aprender a nadar. Desde respiração, flutuação, ondulação, que foi tema da aula de hoje, inclusive, Uhum. fôlego, coordenação. São vários aspectos que entram. Entendi. E a gente ensina isso. Uhum. A cada aula. Eu trabalho 2 vezes por semana. No período da manhã e no período da tarde. Então, fica um pouquinho cansativo, mas também prazeroso. Gratificante. E gratificante de dar aula mesmo. Que legal, João. Nossa, muito bom. Você sabe que eu adoro nadar. Adoro nadar. É uma dos esportes que eu mais gosto. E tem também uma outra que eu gosto, que é dança. Sim. Né? Eu gosto de dança. Então, a natação, para mim, é algo que sempre esteve presente, né? E os professores de natação, eles são mega importantes, né? Os professores educadores físicos são super importantes, principalmente para quem tem uma deficiência física, né? Não só pela instrução, mas para saber qual é o exercício mais correto, Sim. né? Saber o exercício que vai realmente alongar o corpo, aonde que nós podemos ganhar mais força dentro da natação. Então, tudo isso são atividades que você, né, desenvolve, né? também desenvolve. Exatamente. Muito bem, João. E o que mais que eu ia perguntar para você? Eu ia anotar e esqueci de anotar, agora eu não lembro, né, João? Você falou e eu esqueci, passou. Mas... E me conta um pouquinho, João, da tua questão... Hoje você tá namorando? Com certeza. No Dia dos Namorados, agora em junho, completamos os 2 anos juntos. 2 anos já, João? Sim. Que legal. O nome dela é Laura Negri. Uhum. Também ensino medieval e mora em Curitiba. Uhum. Ela hoje é uma autodefensora do grupo que ela participa. E a gente está se relacionando. Veio a pandemia, nos impediu de estarmos juntos.
mas a gente conversa sempre via vídeo, pelo celular, mas a gente não perde contato. Às vezes, quando gera oportunidade da gente se ver presencial, a gente vai estar junto, se amando, conversando, interagindo. E eu falo aqui, não só essa vivência que eu tenho de namorar, mas também é um incentivo a mais para as outras pessoas também com deficiência, como namorar de fato, esse relacionar, esse conhecer o outro. Isso também é importante. Sim. E a questão de você já estar junto, né, 2 anos com a Laura, João, também te traz bastante conhecimento, né? Para que nesse momento de pandemia vocês consigam estar um pouco afastados, mas que esse relacionamento também continue, né? E que logo mais, né, daqui a pouco, quando surge a oportunidade, como você falou, vocês estão e estarão juntos, né, mais para frente. E o que eu quero deixar, né, e você pode falar também, é exatamente a possibilidade das pessoas com deficiência, com qualquer deficiência, né, que encontre uma pessoa que você goste, que seja um parceiro, uma parceira, que esse momento também seja um momento agradável, né? Que isso seja trabalhado também na família, né? Que isso seja conversado, que as pessoas consigam dialogar, né? E na escola também ter esse preparo, né? De conversar sobre o relacionamento, sobre o namoro, né? Sobre como que isso se constitui. Com certeza. E você se sente bem, você tá compartilhando sua vida. Então, é assim comigo. E confesso que eu falo que um ponto de vista que eu tenho de que as mulheres são instáveis, né? Não se sabe quando você tá bom, quando você não tá. Quando você quer dominar uma pessoa apenas quando você está namorando. Confesso que é assim comigo. E ela quer dominar você, ela quer fazer com que você mude os seus ideais. Gente, nós estamos aqui no estúdio, né? E no backstage tem bastante gente. Os pais do João Vitor estão aqui, que são os queridos, já são assim, né? Amados nossos. Mas aqui no backstage todo mundo começou a rir, eu não sei porquê, gente. Mas assim, se vocês ouviram alguma coisa, foi por conta disso. Mas, João Vitor, não é que nós sejamos instáveis, João Vitor. E veja, vamos conversar um pouco sobre isso. É que tem várias questões envolvidas. É claro que a mulher, às vezes, ela quer dizer o que o parceiro tem que fazer, né, João Vitor? Infelizmente. E às vezes você não gosta disso, né? O meu também não gosta muito, mas eu não dou muito bola, não. A gente continua dizendo, né, no propósito ali o que a gente quer. Mas não é que nós queiramos mudar, né, o ideal. É que às vezes a gente precisa conversar um pouquinho mais só para ajustar, entendeu? Esse meio de campo aqui, para que os ideais fiquem mais ou menos, né, próximos para os dois lados. Eu sei que às vezes o processo é meio complicado, né? Vou dar 2 exemplos aqui. De como a gente é um pouquinho diferente um do outro. Ela é de esquerda em relação à política e eu de direita. É o primeiro exemplo. O segundo tem a ver com futebol. Ela é corintiana e eu sou palmeirense. Só pra ter uma ideia. Mas aí vocês conseguem assistir juntos o jogo, João? Não, eu faço questão de não, porque um vai torcer pro um, vai torcer pro outro.
Pra não ter briga, melhor se separar. Nossa, João, mas você... Pelo menos nesse momento. Entendi. Eu vou respeitar a sua opinião, João. Mas assim, dá pra fazer, cada um usa a sua blusa e cada um torce pelo seu time. Pronto. Tá jóia, ó. Né? Mas assim, você nunca vai ter um parceiro, uma parceira 100% igual, né? Até porque nós não somos iguais, João. Nunca, né? Independente de qualquer coisa. Sempre vai ter algo diferente. E sempre vai ter algo que vai bater lá naquela unhazinha encravada, sabe? Que a gente vai precisar sentar para conversar. Mas o mais importante é exatamente o que você falou, né? Que existe o amor, que existe o companheirismo, que existe a troca, né? Que existe o momento de ficar junto, de passear junto, de namorar, enfim, tudo isso faz parte, né? E daí a gente sempre pensa naquela questão assim, mas a pessoa com deficiência, né? Como que isso acontece para ela? Como que isso acontece na cabeça, né, da pessoa com deficiência? Acontece da mesma forma, né? As vontades são as mesmas, os ideais são os mesmos de qualquer ser humano. Não é isso? Com certeza. Às vezes é um pouquinho diferente para a pessoa com deficiência sentir algo que ainda você vai descobrir esse lado que você não percebeu em você ainda. Aí vem uma questão sua corporal, de você sentir aquilo. O que é isso? Como que eu vou dominar isso? Eu tô namorando, vamos supor, tô beijando, tô sentindo a pessoa comigo e não percebe coisas básicas. O próprio toque, o sentimento que o corpo sente. É uma estrutura nova. Então, demora um pouquinho, mas esse demorar também é legal, porque você é puro de coração. Você é simples. Você só vê as coisas diferentes. Mas nada te impede de você ter de fato e exercer de fato tudo isso. Excelente, João. Excelente explicação. Até porque cada um, né? Algumas pessoas gostam dessa expressão, outras não gostam, mas cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem a sua hora de, como você falou, de sentir, de perceber, né? Também entra a questão da maturidade corporal. Então, tudo isso leva um tempo, né? E cada pessoa tem que ter o seu momento de perceber isso. Muitas vezes, sim, com a ajuda profissional, né, com a ajuda da família, proporcionando conversas, explicações, tudo isso vai maturando, né, que a gente fala, vai amadurecendo, né, essa questão também de ter um companheiro ou uma companheira. Não é isso? Com certeza. Maravilha. João, o que mais que você pode trazer pra gente das suas experiências, do que mais te tocou, do que mais te mobilizou? Na verdade, uma coisa que a gente não falou e que é importante é esse decreto que está vigorando, né? Que é o 10.502, é onde esse decreto veta que a criança com deficiência estejam apenas em escolas especiais, tirando-as do convívio de escolas de ensino regular. O que é um retrocesso, o que é um erro. Tá segregando, tá dividindo. Isso tudo vai frear o desenvolvimento das pessoas com deficiência. A escola regular foi de fundamental importância para mim. Eu sou a prova viva de que deu certo.
Porque os meus pais investiram. A minha própria determinação também. Então, o que essas pessoas estão querendo fazer isso de fato, pensando apenas no si próprio? Eu quero isso para que a instituição, seja ela qual for, que é uma escola especial, para quem sabe, digamos assim, no pensar financeiramente, né? Justamente para ganhar mais e, ao mesmo tempo, fazendo com que essas crianças percam essa vontade de desenvolver. A escola regular vem trabalhar outras coisas fora isso. O amor, a entrega, esse investimento que os professores têm que fazer. Eu confesso que os professores, no meu ponto de vista, ainda não estão preparados para lidar com a criança com deficiência na sala de aula. Uhum. Mas isso também não é motivo. O motivo é que os professores hoje se preparem melhor para acolher essa criança, fazendo com que essa criança interaja com seus colegas, interaja com o professor e, ao mesmo tempo, aprenda que a inclusão se faz necessária nos pequenos gestos, nas pequenas coisas. É tão básico e acabam tirando esse básico e querem voltar no tempo. Não. Vamos acreditar que nós podemos batalhar por uma inclusão verdadeira, por uma inclusão igualitária para todo mundo. A gente vê nas Paralimpíadas, quando acontecem, quantas histórias de superação, quantas histórias de conquistas. Eu tô numa competição, vou dar o meu melhor, e no melhor ele é medalhado porque ele tá lá, tá investindo, tá acreditando nele. Então, isso tudo agrega numa única, no meu ponto de vista, num único resultado, que é o investimento e o amor. Uhum. Essa lei, ela é preocupante, né, João? Porque, de fato, né, nós temos as escolas especiais que nos dão grande apoio, né, que tem, sim, as suas falhas, que muitas vezes comete o retrocesso, né, com os alunos, muitas vezes dentro de uma visão muito que vai fazer a segregação, né, já faz a segregação em muitos momentos, mas também nós podemos pensar que dentro da escola regular, o deficiente, ele tem a sua autonomia, ele tem a sua independência, ele tem as questões não só, né, das disciplinas, do cognitivo desenvolvido, mas também a parte social, né, dele pertencer àquele lugar, dele ser parte daquele lugar, né? E quando você diz assim, que os professores ainda não estão preparados para isso, é uma fala um pouco triste, né? Pode parecer triste, mas ela é muitas vezes real, né? Nós precisamos que os professores tenham uma formação mais específica, né? Eu tenho um aluno deficiente, quais são os caminhos que eu vou trilhar para que ele se desenvolva, né? O que eu vou fazer com ele? Qual que vai ser o meu papel? Vou tirar só um pouquinho que tá... Eu esqueci de tirar o brinco e o fone tá incomodando. Mas assim, então o que eu vou fazer como professor, né? Para não só trabalhar os conteúdos da sala de aula, mas também trabalhar o meu aluno.
com os colegas de sala de aula, com os colegas das outras turmas, né? Como é que eu vou trabalhar com essa família desse aluno? Como é que eu vou trazer? Então, é uma lei que a gente tem que ficar muito atento, né? Para o que o governo vai fazer em relação a isso, né? E nós que estamos dentro desse contexto, precisamos estar na militância, né? Nos posicionando, como você acabou de se posicionar, falando para outras pessoas quais são os impactos disso, né? Quais são os impactos disso para você com síndrome de Down? Quais são os impactos disso para mim como deficiente física? Quais são os impactos para uma pessoa com autismo? O que isso vai impedir, né? O que isso vai impedir que o desenvolvimento de uma pessoa aconteça, né? Seja criança, seja adolescente, mas ainda ali dentro da educação básica. Isso mesmo. Né? Então, acredito que você deixou uma excelente mensagem, João. Eu vou só, enquanto você está pensando, enquanto eu estou pensando também, olha só que interessante. Hoje eu recebi do professor Geraldo Peçanha um artigo de uma revista que vai falar sobre inclusão, né? Mas o artigo, ele fala o que os projetos de inclusão ainda não entenderam, né? Que é da revista Escola Particular. E dentro desse artigo, tem uma frase que me chamou a atenção, que fala assim, ó: os alunos estão nos espaços, mas os espaços não estão humanizados e ambientados para eles, e isso não tem nada a ver com adaptabilidade. Então, é isso tudo que a gente acabou de falar. Muitas vezes, nós temos o espaço, mas esse espaço não está preparado efetivamente para nos receber, né? Infelizmente, acontece e a gente tem que aceitar e, ao mesmo tempo, fazer esses movimentos para que haja uma inclusão. Não essa inclusão utópica que a gente vê hoje, mas a inclusão igualitária, que é de fundamental importância para a nossa vida, para quantos cidadãos, para quantas pessoas. Nós temos que ter voz na sociedade e que essa voz possa atender as pessoas, aos políticos, aos governantes, seja para quem for. É a nossa prática do dia a dia. É o que nós somos. Nós somos movidos pelo amor, pela entrega, pela determinação. Há uma frase que diz: não devemos permitir que uma só criança fique em sua situação atual sem desenvolvê-la, até que seu funcionamento nos permita descobrir aonde ele ou ela é capaz de chegar. Os cromossomos não têm a última palavra. A última palavra é a determinação, é a coragem de enfrentar e batalhar por uma sociedade mais justa. Sim, exatamente. Cromossomo não define, né, a palavra final. Não é isso que vai definir. O que vai definir é um conjunto, né, e que daí eu sempre penso dessa forma, né? Muitas vezes é mais fácil você colocar que é o cromossomo do que o seu papel, né? De ser um profissional desenvolvido, de ser uma pessoa que vai primar pelo amor, como você falou, que vai primar pelo teu preparo, né? Profissional para dar apoio para essa pessoa. Né? A gente estava até conversando, inclusive o professor Geraldo ainda há pouco, e ele estava falando que o caminho que nós queremos para a inclusão é um caminho de esperança,
né? É um caminho de esperança, que esse caminho ele seja mais leve, né? Que esse caminho seja mais suave, que nós possamos pensar para a pessoa com deficiência, seja para a pessoa com síndrome de Down ou com outras deficiências também, um caminho de aprendizagem dentro do potencial daquela pessoa. Uhum. Para que ela possa se expressar, para que ela possa ser efetivamente parte, né? Da sociedade. Seja parte da sociedade. Exatamente. João, nós estamos quase chegando no final do nosso podcast. Você quer tocar pra gente? Agora, aí depois a gente volta, você faz as considerações finais e a gente termina. Ou você quer terminar e tocar? Aí você escolhe. Gente, aqui a gente tá ao vivo, então o João Vitor tá decidindo aqui. Vocês estão prestando atenção. O que você quer fazer? Vou deixar uma mensagem aqui primeiro, dizendo que, primeiramente, aos pais que estão aqui nos assistindo. Acreditem, vistam em seus filhos. Pois a partir da família que você vai se desenvolver, que você vai acreditar que seu filho pode vencer. E ao mesmo tempo, eu falo aqui também para os professores das escolas, de que se preparem, se dediquem, se aprimorem, para que vocês possam fazer com que a criança com deficiência, em sua determinada aula, seja inserida de fato. Para os governantes e políticos que também estão aqui nos assistindo, de que não segreguem, não dividam o que nós conquistamos hoje, que é a inclusão. Afinal de contas, o nosso desenvolvimento, vocês querem frear, mas nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar batalhando. Nós vamos continuar acreditando que a inclusão e a permanência nossa em escolas de ensino regular seja de fato primordial para a nossa vida. Essa é a mensagem que eu deixo. E para terminar aqui de fato essa entrevista enriquecedora, uma ótima profissional que está aqui comigo, interagindo, conversando, fazendo perguntas. Eu agradeço de coração por tudo. É de coração e amor que eu estou aqui hoje. E como tema para encerrarmos de fato é a gratidão de eu estar aqui hoje. E como gratidão, nada mais justo do que terminar com uma canção de Roberto Carlos, que muitos aqui conhecem, com a música Como é Grande o Meu Amor por Você. E que eu irei solar essa música para que vocês entendam que o amor é tudo. O amor vence, o amor suporta, o amor acredita em todos os aspectos. A canção. Muito bem, João. Enquanto você se prepara ali com o violão, aí eu vou deixando as minhas últimas palavras também. Agradecer a presença do João Vitor, agradecer a presença dos pais do João Vitor também, a empresária do João Vitor, né, gente? Porque a mãe do João Vitor é a empresária dele. Agradecer o pai do João Vitor, que está aqui conosco também, que é quem se faz presente a todo momento, né? Levando e trazendo o João Vitor para todos os lugares. E dizer que o papel da família é importante, o papel da escola é importante, mas sem políticas públicas corretas e adequadas, a inclusão
ela vai para o retrocesso. Então, fiquem atentos, né, a esse podcast que nós fizemos hoje. A palavra do João Vitor, como pessoa com deficiência, é importantíssima, né? Podem vir aqui, gente do apoio, pode vir. Vem aqui. Vai, Anne. Dá uma... Porque eu não posso sair aqui do microfone, mas a Alessandra vai te auxiliar, tá, João? Pronto, gente, nós temos um backstage aqui, ó, mas ninguém quer vir enfrentar o touro preto, né? Como eu chamava antigamente, que eu tinha medo das câmeras. Hoje em dia, não mais. Mas vamos lá, João, agora é com você. Perfeito. Vamos lá, pessoal? Ajuda do backstage aí pra cantar também, viu? Dizer como é grande o meu amor por você, e não há nada pra comparar, para poder me expressar como é grande o meu amor. Você tem mesmo o céu, tem as estrelas, tem mesmo o mar e o infinito, como maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de me falar como é grande o meu amor por você. Nem um segundo que eu tenho amor maior, como é grande o meu amor por você. Nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. O meu amor por vocês. Muito bem, João. Parabéns. Aê. Você viu? Eu me emocionei, João. Olha, você conseguiu, viu? Todas as vezes eu seguro, mas agora eu travei em alguns momentos. O João me fez travar, gente. Mas quero deixar um abraço para vocês, que essa música fique aí no podcast Eduque Mais Ação. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Até mais. Dá um tchauzinho lá, João. Aê! Até mais, isso mesmo.